Todos muito boa noite, bem-vindos aos Olhos nos Olhos. Hoje vamos falar dos problemas de Portugal e vamos começar por falar também do acordo ortográfico, até porque o nosso convidado é o Dr. Vasco Graça Moura. Como sempre, Henrique Medina Carreira. Doutor, muito boa noite, Dr. Vasco Graça Moura. Vamos à introdução do nosso tema. Enfim, a explicação é simples. A escolha deste tema que propôs o Dr. Graça Moura, ele, creio que nos últimos tempos tem sido o português que mais se tem dedicado a apreciar este problema. Pelo menos um dos que... Pelo menos é dos que estuda isto e escreve e fala. E conhece... E fala de forma crítica. Sim. Enfim, isso seria ao menos, podia ser laudatória, mas provavelmente não há nada para louvar. É isso que vamos saber com o Dr. Vasco Graça Moura. Mas é exatamente, porque... Para quem, como eu, vive fora deste circuito do acordo ortográfico, eu pergunto-me a mim próprio, mas o que é que se quis com este acordo? Que interesses, que objetivos culturais, económicos? Eu penso que se conjugam duas coisas. Uma que é correspondente a uma linha histórica e outra que tem a ver com aspectos mais próximos. No plano histórico, é evidente que quando em 1911 se faz em Portugal uma reforma ortográfica, porque a República pensava que simplificando a grafia combateria os 76% da taxa de analfabetismo que nós tínhamos, fez-se isso sem consultar o Brasil, sem qualquer espécie de acordo com o Brasil, e aí criou-se uma primeira diferença. A diferença que mais tarde se alargou quando os modernistas brasileiros começam a propor uma escrita de acordo com a pronúncia. Eles, Mário de Andrade, por exemplo, escrevia, já não sei se era o Manuel Bandeira, a dizer, eu agora escrevo como pronuncio, escrevo atos sem sílabas. Isto é para finais dos anos 20. E depois há uma grande carga do positivismo universitário, tanto no lado de Portugal como no lado do Brasil, que via com enorme angústia a diferença das grafias. E há, ao longo da década de 30, uma série de encontros tentando resolver o problema. Em 1945, há um acordo feito com grandes especialistas, do lado português, por exemplo, o professor Rebelo Gonçalves, que é o autor do vocabulário ortográfico, que era uma autoridade na matéria, e consegue levar a reforma ao limite do aceitável para nós, porque aqui há um problema grande que tem a ver com a correspondência entre a grafia e a pronúncia. O professor Rebelo Gonçalves conseguiu negociar uma reforma em que tudo era simplificado, sei lá, caem consoantes mudas porque não eram necessárias, como já em 1911 caíam consoantes duplas, por exemplo, literatura tinha 2 T's, ou beleza tinha 2 L's. Farmácia. Não, mas farmácia, o mudar o grupo PH por F não tem problema nenhum, porque a pronúncia é exatamente a mesma. Não interfere no plano fonético. Bom, em 45 chega-se a um acordo que o governo português aprova, que o Brasil aprova, mas depois ele não é aplicado no Brasil. No Brasil não é? Não chega a entrar. O Brasil, creio que é o Senado que bloqueia... Mas o Brasil esteve envolvido nessas negociações. O Brasil aprovou o acordo. Chegou até ao fim, mas depois não foi aplicado. E, portanto, desde então manteve-se uma grafia diferente nos dois países, sem que tenha vindo daí mal ao mundo, sem que tenham sido prejudicadas as relações familiares, empresariais, políticas, diplomáticas, tudo literárias, nunca houve nenhum problema por haver duas grafias. Dr. Vasco Graça Moura, avançando um bocadinho, quando é que este assunto é ressuscitado? Em 86. O Presidente Sarney manda o então embaixador António Weiss fazer um périplo pelos países da língua portuguesa para os convencer a aderirem a um acordo ortográfico. Tem contactos com Portugal. Portugal, por sua vez, também designa, por via da Academia das Ciências, uma equipa e fazem o primeiro acordo ortográfico desta nova geração. Esse primeiro acordo era uma somatória de enormidades. Era o que suprimia uma grande parte dos acentos, e o que nos compostos e na formação dos plurais das palavras compostas tinha coisas absolutamente delirantes. Por exemplo, se aplicassem as regras, um plural de uma palavra como pedra e ímã seria pedraimans. Não tinha acento e a maneira como o plural se formava obrigava a fazer assim, ou navios de escolas, ou guardas marinhas. Portanto, isso no início da década de 80. Isso em 86. Este problema nasce na década de 80. É, exatamente. E então, em 90, há uma simplificação em que se desiste de uma porção de medidas desse género, mas fica o lado que ainda hoje é o mais característico do acordo ortográfico e que é completamente negativo, que é sobretudo a base que suprime as chamadas consoantes mudas a partir de um conjunto de regras que não têm pés nem cabeça. Então quem são os responsáveis por isto? Por este acordo ortográfico que nós agora temos? Os responsáveis políticos, todos os governos desde 86 são responsáveis por esta situação. Desde 86? Responsáveis por omissão ou responsáveis, não, desculpe, responsáveis por ação. Por exemplo, em 1990, quando é assinado este acordo, o professor Aguiar e Silva demitiu-se da presidência da Comissão Nacional da Língua Portuguesa. Havia 9 pareceres contra este acordo, não há um único a favor. Doutor, explique-me uma coisa. Em 90? Doutor,
O acordo, portanto, foi assinado em 1990. E porquê que só agora é que entrou em vigor? Depois foi completamente esquecido. E depois creio que foi por ocasião de uma visita do Dr. Jorge Sampaio ao Brasil, quando era Presidente da República, como não havia nada para tratar, alguém tentou suscitar o acordo. Não há outra explicação. Não há outra explicação. E aí há grave responsabilidade da nossa diplomacia, nomeadamente quando criam o chamado segundo protocolo modificativo, dizendo desde 3 países ratifiquem, aplica-se a todos. O que é uma barbaridade, porque a mesma razão de decidir que implicava que o acordo fosse ratificado por todos, se aplicaria este novo tratado do mínimo de 3 países para ratificarem. Também não foi ratificado. Portanto, aquela ideia que existe em alguns setores da sociedade portuguesa está em vigor ou não está em vigor? Não está? O acordo é um tratado internacional. Para estar em vigor seria necessário que fosse ratificado por todos os países que o subscreveram. Enquanto não for, não entra em vigor na ordem jurídica internacional. Enquanto não entrar em vigor na ordem jurídica internacional, não entra em vigor em nenhuma ordem jurídica internacional. Quem é que falta subscrever? Falta Angola e Moçambique, por exemplo. Não sei se a Guiné já subscreveu. Angola e Moçambique não subscreveu. Cabo Verde. O acordo não está em vigor. Cabo Verde subscreveu. Subscreveu? Ratificou. Agora, o problema é o seguinte. Mesmo que se entendesse que esta construção jurídica não está perfeita, e eu acho que está, e quase toda a gente concorda com ela, há um segundo aspecto. O acordo exige, para ser aplicado, a existência de um vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, elaborado com a intervenção de todos os países e signatários de todas as instituições. E nada foi feito. Não existe. E há, sim, uma fraude do governo Sócrates, que mandou aplicar um vocabulário da língua portuguesa elaborado por um centro universitário, que é o ILTEC, dizendo que aquilo correspondia a essa exigência do vocabulário, que não corresponde, não existe. Portanto, não nada... Quer dizer, eu não posso fazer por um decreto, dizer assim, o pôr do sol no dia 22 de dezembro ocorre às 10 horas da noite. Todos sabemos que é falso. Não é verdade, é impossível. Doutor, mas explique-nos uma coisa. Se o acordo não está, portanto, em vigor, por que razão é que nós temos que estar a escrever desta forma? Porque há uma obstinação. Isto começou, pensou por um negócio com interesses brasileiros, em 86, 90, e agora porque há uma obstinação e ninguém quer perder a face. E é uma pura barbaridade. Ninguém, a nossa classe política. Na classe política, os editores não querem perder o negócio, começaram a fazer livros escolares de acordo com estas normas que não estão em vigor e ninguém tem coragem, o que nos vai sair muitíssimo mais caro no futuro, de suspender esta situação. E agora, houve uma reunião dos ministros da Educação, que teve lugar em Luanda, os ministros da Educação da CPLP, em que o comunicado final é redigido de acordo com a ortografia vigente, que não é do acordo ortográfico, e em que se fala na necessidade de ajustamentos, eufemismo para revisão, e na necessidade de aproximar do convívio da língua portuguesa com as outras línguas. Não é com o francês, nem com o convívio, é a expressão literal. Não é com o francês, nem com o inglês, nem com o alemão. Sim. Não é com as línguas da África, anglófona ou francófona. É porque este acordo, que é uma manifestação perfeitamente colonialista, fez tábua rasa de quaisquer regras para a grafia de vocábulos das línguas nativas dos países de língua portuguesa a incorporar na língua portuguesa. Doutor Medina, não sei se tem ideia, mas eu estava convencida que este acordo, de certa forma, tinha resultado de uma certa pressão que os brasileiros teriam feito sobre Portugal, podem ter feito na altura. No sentido de aproximarmos a nossa grafia da deles, não é? E a fonética não aproxima também. Nada, o próprio acordo consagra diferenças. Não aproxima nada. Económico. Gênio. Isto estava no próprio acordo que consagra diferenças, mas o que conseguiu, ao querer unificar a grafia, é que agora, em vez de uma só, em vez de duas, há 3. Há a grafia do Brasil, há a grafia de Angola e Moçambique, que é aquela que está em vigor também em Portugal, mas há a falsa grafia mandada a aplicar em Portugal, que é uma perfeita barbaridade, que não corresponde nem à brasileira, nem à antiga. Porquê? Porque como é impossível de aplicar o acordo, como é impossível de aplicar as suas regras, resolveu-se a questão eliminando pura e simplesmente, em praticamente todos os casos, as chamadas consoantes mudas. Quer se pronuncia num lado, quer no outro. Para além do problema técnico do próprio acordo, quando utiliza conceitos completamente ultrapassados, como o de pronúncia culta, que são conceitos de 45 de 2 regimes autoritários, em Portugal e no Brasil, que podem determinar se a pronúncia culta é, por exemplo, a do Rio de Janeiro ou de Coimbra. Nesse arranque que conduziu a isto, não foram consultados os grandes professores, os grandes mestres da língua? Todos os pareceres são contra. São contra? Todos os pareceres. Há, por exemplo, um parecer de 20 docentes da Faculdade de Letras de Lisboa, de 1986, que na parte em que do acordo de 86 transitou para 90 se mantém plenamente atual, profundamente crítico. Há uma série de pareceres, praticamente todos os professores são contra. O que há é graves responsabilidades, na minha opinião, da Universidade. Quer das faculdades de Direito, quer das faculdades de Letras, que tinham tido a obrigação de criticar e tomar posições públicas para impedirem que isto fosse por dentro. Não o fizeram. E o resultado agora é a dispersão. Ninguém pode ser obrigado. Que grandes interesses estão aqui por trás disto? Na altura, penso que tinha a ver com o dicionário que estava em
em preparação no Brasil e que jogava com o estado de tecnologia de computadores, grandes edições, etc. Portanto, interesse económico. Depois pode ter havido, eu penso que sim, depois pode ter havido o interesse de colocar a edição brasileira em termos mais económicos, sim, mais baratos, na África de língua portuguesa. Entretanto, acho que é claro que da parte de alguns universitários há esse interesse metafísico, ontológico, na unidade da língua, que é uma forma de transferir a perda do império, o império que se perdeu no território, para o plano da língua. O que não tem pés nem cabeça, porque repara, o que é diferente do Brasil em relação a Portugal, a maneira como falamos, é a pronúncia, é a sintaxe e é uma porção de palavras, muitas palavras. Eles dizem AIDS, nós dizemos SIDA. Eles dizem Xerox, nós dizemos fotocópia. Eles dizem trem, nós dizemos comboio. Isto é que faz a diferença. Kodak. Não é Kodak em vez de máquina fotográfica. Isto é que faz a diferença, não é a grafia. A grafia, que de resto está viciada na sua argumentação. A questão da quantidade. Porque no acordo diz-se que se tomou por base o vocabulário da Academia das Ciências de Lisboa, tem cerca de 110 mil entradas, só o dicionário Wise tem 228 mil. E se pegarem cada um dos verbos que possam estar em questão, tem que multiplicar por 49. O doutor tem ideia em Portugal quem é que escreve segundo as novas regras deste acordo? Penso que hoje em dia há alguns casos na imprensa, a televisão, havia há bocado escreviam seleção, vocês aqui na... Nós adotamos o acordo ortográfico. Sim. Mas é uma maneira muito mais radical do que aquela que se utiliza no Brasil, porque os brasileiros dizem percepção, dizem acepção, não dizem percepção nem acessão. E, portanto, nós estamos aqui a fabricar um atentado à língua portuguesa e, sobretudo, à maneira como ela é pronunciada, e a pronúncia é um valor da língua, à maneira como é pronunciada por mais de 50 milhões de seres humanos. E agora como é que se sai disto? Como é que sairia? Na minha opinião, eu penso que convém que não se perca a face. O Governo e muitos responsáveis disseram que o acordo que é um facto consumado. Não é. Ninguém responde a estes argumentos. Não está em vigor. Ninguém vem dizer que está. Vem dizer que está. E porquê? Diz que não existe o vocabulário ortográfico comum que é exigido pelo acordo. Ninguém vem dizer que existe. É impossível. Claro. Diz a regra da pronúncia culta é um absurdo. Ninguém vem contestar. Mas quem é que tem que dar a cara por isto? Quem é que deve dar a cara por isto? Eu penso que o poder político vai ter agora, está comprometido neste momento com uma situação. Era o que eu ia dizer. Esse acordo de Luanda, essa declaração de Luanda, em que se fala na necessidade de reajustamentos, na necessidade do convívio da língua portuguesa com as outras e na necessidade de se promover a formação do vocabulário ortográfico comum, é no fundo uma porta aberta a que se suspenda. Eu acho que deveria ser suspenso. E suspenso não com base, já não falo no movimento da sociedade civil, que atingiu as 130 mil assinaturas há 4 anos, não com base num parecer que foi votado por unanimidade na Assembleia da República, na Comissão de Ética, Cultura e Sociedade. Então com base em quê? Com base numa negociação política que foi feita em Angola, entre os ministros da Educação da CPLP, e que, portanto, daria a todos os governos intervenientes o excelente pretexto de estarem comprometidos a promover essa decisão. É isso que o doutor defende, a suspensão do acordo. Governo, esse acordo de Luanda? Já com este governo? Há 2 meses, há mês e meio, talvez. O Nuno Crato. Sim. Mas porquê é que ninguém está a querer dar então esse passo, não é? Pois, isso é uma pergunta que não deve ser feita a mim. A experiência da universalização da língua inglesa teve algum percurso, algum solavanco? Problema nesse aspecto. O inglês, a grafia do inglês de Inglaterra é diferente da grafia do inglês da África do Sul, ou da Austrália, ou dos Estados Unidos. E não veio nenhum mal ao mundo por isso. Não veio nenhum mal ao mundo. E é a língua mais falada em todo o planeta. Claro, é a língua da globalização. Isso não tem problema de espécie nenhuma. E diz assim, o português, se não se fizer isto, daqui a 100 anos o português do Brasil não é reconhecido em Portugal. Não tem nada a ver com a grafia. Rigorosamente nada a ver com a grafia. Não é por aí que ele se afasta. Pode-se afastar pelo vocabulário, pode-se afastar pela sintaxe e pode-se afastar pelo contacto com outras línguas, porque o Brasil é um imenso bocadinho de civilizações e de culturas de todo o mundo e, portanto, isso vai com certeza determinar uma força centrífuga em relação Muito bem. Doutor Medina, ficamos então aqui com esta posição do Dr. Vasco Graça Moura relativamente ao acordo ortográfico. Uma oportunidade também para ouvirmos sobre o estado da educação em Portugal. Através dos seus escritos que de quando em quando aparecem. Não, mas há muito melhor que os meus. Os do António Emiliano, por exemplo, o Jorge Moraes Barbosa, são escritos de universitários qualificados. Sim, mas isso é pouco divulgado, provavelmente. Doutor Vasco Graça Moura,